No livro de 2 Coríntios, seu capítulo 10. Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Amém? Amém. 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, que vai dizer: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vou ficar embaixo, que eu fico mais à vontade. Irmãos, como nós bem sabemos, o tema, sobre luta. E aí, quando a me disse, eu disse: logo na minha vez. Logo na minha vez, mas o Senhor, Ele é bom. E Ele é fiel. E Ele sabe exatamente a mim e a sua necessidade. É por isso que estamos aqui nessa noite. E eu já quero iniciar essa pregação dizendo a você: quais são as armas que você tem lutado? Quais são as armas que você tem adquirido nas suas guerras? Eu pensei que ia ter um ringue aqui, pensei que ia ter um ringue aqui para insinuar um negócio. Brincadeiras à parte, irmão. Mas, como a própria palavra do Senhor vai dizer, nós somos seres humanos, mas nós não temos que lutar com as nossas armas carnais, mas sim as espirituais. Então, irmãos, muitas das vezes nós nos deparamos com lutas, com guerras no nosso cotidiano, e nós, infelizmente, escolhemos as armas erradas para lutar. Muitas das vezes nós escolhemos a nossa língua como a nossa arma. Nós escolhemos discutir, abater, destruir o outro. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a nossa guerra ela não é nem contra o sangue e nem contra a carne. É contra os principados e potestades das trevas. Então, com quem nós temos lutado? Hoje, nós estamos aqui para entender que nós não temos que lutar contra o nosso irmão. Porque muitas das vezes nós dizemos que tem se levantado contra nós, que está sendo usado pelo inimigo. Mas nós, como verdadeiros cristãos, com aquilo que tem escrito na palavra do Senhor, o que nós temos aprendido? O Senhor tem dito que é para você destruir. O Senhor tem dito que é para você desfazer. Não. O Senhor, Ele tem muito, muito, muito mais a nos oferecer. E nós temos que entender de uma vez por todas que as nossas maiores armas é a oração, é o jejum, é a palavra do Senhor. Nós podemos observar o quanto o diabo ele é enganador, o quanto ele é mentiroso, e não é de agora. Quando nós vemos logo no início da Bíblia, nós podemos ver que ele faz isso com Eva. Ele agora coloca uma dúvida no seu coração. E como nós sabemos que a nossa mente é um campo de batalha, nós podemos ver que ele diz, quando ele se apresenta a Eva, e ali ele começa a colocar dúvida no seu coração, ele disse: mas ele disse mesmo que essa árvore vai lhe fazer mal? Que esse fruto vai lhe fazer mal? E aí já lançou a dúvida no coração de Eva. E aí Eva agora vai dizer: mas será? Está tão ali, tão bonitinho, tão cheio de fruto, tão apetitosa. Não mata não.
vou dar a primeira mordida. Não mata não, eu vou apresentar o outro. E aí vai disseminando. E aí é aí que nós começamos a perder a nossa guerra. Porque aí nós somos contaminados e contaminamos o outro. Nós não sabemos, irmãos, podar, filtrar as coisas, infelizmente. Nós temos que aprender de uma vez por todas que é o Senhor quem guerreia por nós. E se algum dia, por um acaso, Satanás ele usar o irmãozinho para poder ir contra você, lembre-se, ore por ele, que ele precisa de libertação. Ore por ele, que ele precisa, ele necessita ouvir a voz do Senhor novamente. Ter um novo encontro com Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, muitas das vezes nós começamos a lutar e nós não conseguimos ter êxito, nós não conseguimos ganhar a guerra, nós não conseguimos obter vitórias. Porque nós estamos lutando assim como o povo do mundo ele luta. Na época de Paulo, as armas que eles usavam era a espada, era a flecha, eram as carruagens. E hoje os armamentos nós sabemos quais são. E nós, como filhos de Deus, nós não podemos jamais permitir que nós sejamos usados pelo diabo para poder guerrear com as armas carnais. Nós não podemos permitir dar abertura para poder fazer coisas devastadoras na vida do outro. Quando nós começarmos a olhar para o outro com o mesmo olhar, quando nós começarmos a olhar para o outro com o mesmo amor que nós queremos ser tratados, as coisas vão mudar. As coisas vão ser diferentes. Nós temos que aprender a lutar com as armas corretas. Nós temos que aprender a fazer a coisa certa. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Porque nós dizemos que somos ovelha, minha missionária ali, mas nós não somos obedientes. Nós não queremos ouvir a voz do bom pastor. Nós queremos ouvir o nosso achismo e fazer da maneira que nós achamos que deve ser. Aí a pastora impõe uma coisa, eu não vou fazer não, porque a pastora agora está ficando maluca, quer colocar as coisas do jeito dela, da cabeça dela. Ela está pensando que é o quê, que é quem. Mas agora, cadê a reverência, a intimidade? Já não tem mais o respeito, já não tem mais o temor. Não só pela pastora, a pessoa, mas em Cristo. Que tem colocado ela nesse lugar. Que tem direcionado a fazer as coisas. E às vezes a gente não tem essa sensibilidade. De também saber que ela, ou ele, que está na direção, também sofre como nós sofremos. Perece como nós perecemos. Está sujeito como nós estamos sujeitos. O que eu estou achando muito engraçado é que não foi nada disso. Não foi nada disso. Mas que o nome do Senhor ele seja glorificado e eu creio que Ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, o inimigo ele agora se apresenta ao Senhor depois que ele se batiza e ele começa a oferecer coisas para poder que o Senhor ele negue aquilo que foi prometido a ele. E aí o Senhor nos deixa o exemplo de como nós devemos lutar. Por isso que nós não devemos nos apartar da palavra do Senhor. É por isso que dia após dia nós temos que meditar na palavra do Senhor. É por isso que dia após dia nós temos que nos agarrar nesse tesouro que Ele nos deixou, porque Ele nos ensina a viver. Às vezes nós olhamos e dizemos assim, eu não entendi nada, persista. Porque você não vai entender hoje, não vai entender agora, mas amanhã ou depois eu tenho certeza que o Senhor ele vai abrir a sua mente e você vai dizer, agora eu entendi o propósito. Agora eu entendi porque foi por esse caminho. Agora eu entendi a luta, a dificuldade que foi para poder eu não entender o que estava aqui. Porque a verdade ela liberta. Ela abre os nossos olhos. Ela nos mostra o caminho ao qual nós devemos seguir. E o inimigo, quando ele ali se apresenta a Jesus,
ele pega e diz: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Sabe por que ele diz isso? Porque ele sabia da necessidade de Jesus. E ele sabe também da sua necessidade. Não se engane, achando que o inimigo ele não sabe daquilo que você deseja. Não achem que o inimigo, vou dar um exemplo aqui, ele vai apresentar um jovem, um varão, para você, feio, maltrapilho. Ele vai te apresentar um jovem inteligente e bonito. Mas basta você avaliar se é do Senhor ou não. Basta você entender se é do Senhor ou não. Basta você buscar. Como é que eu vou buscar, André? Com as armas espirituais. Orando. Buscando confirmação do Senhor. Sabe por quê? As nossas escolhas, ela tem graves consequências. E uma delas, nesse caso, é no futuro. Quando lhe maltrata, quando lhe esculacha, quando não cumpre o papel de homem dentro de casa. Aí sabe o que a gente vai fazer, minha pastora? Culpar a Deus. A gente vai dizer: ah, mas foi o Senhor quem colocou. Foi o Senhor quem colocou na minha vida. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem falou. Sabe por quê? A gente está atrás de revelação. A gente está atrás de quem fale o que nosso desejo, o que nosso coração ele almeja. Mas não está preocupado em buscar a palavra do Senhor. O que é que a palavra do Senhor me diz acerca disso? Como eu devo me comportar? Como eu devo agir? Como eu devo operar? Irmãos, se atentem em nome de Jesus, para que vocês sejam felizes em todas as áreas das suas vidas. Porque em cada detalhe, o inimigo ele sabe do desejo do nosso coração. Em cada detalhe ele está ali para poder destruir, porque é isso que ele veio para fazer. Para matar, destruir e nos fazer ficar frustrados. Mas o Senhor, ele tem armas poderosas para dar na minha e na sua mão, para poder guerrearmos e vencermos. Porque quando nós lutamos com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. E não sou eu quem diz isso, é a palavra do Senhor que diz. E quando a palavra do Senhor diz, ele garante. A palavra do Senhor ela não é mentirosa, não é enganadora, assim como Satanás ele faz, não. Quando ele diz que vai fazer, ele faz. Não é quando as pessoas dizem que o Senhor mandou fazer, não. Porque aí, Deus ele vai dizer: eu não mandei não. Mandei não, meu amigo. Eu não mandei. Porque às vezes a gente confunde, irmãos. E a gente tem que ter esse destrave na nossa mente. Quando é o Senhor e quando não é. Quando é para ser e quando não é para ser. Quando é para ser e quando não é para ser. E às vezes nós temos dificuldade de usar as nossas armas espirituais. Às vezes nós temos dificuldade de buscar na madrugada. Nós temos dificuldade de até mesmo colocar um louvor para ouvir. Que às vezes a gente acha que é algo tão simples. De colocar um louvor que liberta para poder ouvir. E aí a gente não entende o peso que dá. A atmosfera ela muda totalmente. Porque o inimigo ele sabe que se você conhecer a arma que o Senhor tem para colocar na sua mão, meu irmão, você pode ter certeza, ele vai fugir, ele vai sair correndo. Mas se agora você cede a ele e começa a lutar as armas que ele lhe dá, você perde de imediato. Mas o Senhor ele quer lhe dar armas para que você possa vencer. Mas André, eu estou orando, eu não estou vendo resultado. Ore de novo. Ore mais uma vez. Eu me lembro que em Lucas 11, a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos, ele perguntava a Jesus como é que se deve orar. E o Senhor ali começava a ensinar a oração do Pai Nosso. Só que mais embaixo ele vai dizer que um homem, ele bate na porta do seu amigo, atrás de pão,
Por causa que um amigo havia chegado na casa dele. Aí ele dizia: me arranja um pão para poder eu servir o meu amigo, porque eu não tenho nada a lhe oferecer. Aí ele pega e diz: eu não vou levantar não, eu já estou dormindo, já estou deitado, já estou com meus filhos, eu não vou levantar. Aí ele pega e insiste, insiste, insiste. E a palavra do Senhor vai dizer já bem abaixo no capítulo, que ele abre a porta e dá aquilo que o amigo está precisando, não porque ele é amigo, mas pela insistência. Então, para você ver que logo abaixo da oração, o Senhor ele nos dá esse ensinamento, que a necessidade de insistir. Ó, bater, bater, e abre-se-vos-á. Então, se você persistir, se você continuar insistindo, bater a porta, batendo, 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 o Senhor Jesus, ele vai fazer. Mas ele não vai fazer da maneira que venha prejudicar a minha e a sua vida, porque ele não faz essas coisas. O Senhor, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Ele vai fazer com que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se cumpra na minha e sua vida de uma maneira maravilhosa. O Senhor, ele tem, irmãos, coisas grandes para cumprir na nossa vida. Mas às vezes nós não estamos dispostos a lutar. Nós não estamos dispostos a largar a armadura que não é nossa. Porque às vezes nós carregamos um peso que não foi o Senhor que colocou sobre mim, sobre você. Eu me lembro que Davi, ele pega e vai visitar os seus irmãos, como seu pai ele manda. Só que quando chega lá, Davi se depara com o gigante Golias, começando a afrontar o povo. E aí ele pega, se interessa pela proposta que ali foi posta. E aí começa a dizer: quem é esse circunciso que está afrontando o povo de Deus? E aí o pessoal, ele pega, procura saber como é que ele faz para poder enfrentar esse gigante. Aí os homens do exército levam ele até o rei. E aí Saul, quando olha, meu Deus do céu, quando olha a estatura de Davi, ele duvida. Ele diz: meu Deus, um menino tão pequenininho, tão novinho, como é que vai lutar contra um gigante desse? Ele nem tem experiência. Davi, ele não tinha experiência que o rei sabia. Davi, ele não tinha experiência que os homens do exército, ele sabia ter. Manusear as armas, as espadas. Mas Davi, ele enfrentava guerras, há muito tempo. Davi, ele enfrentava leão e urso para proteger as ovelhas, assim como o pastor ele faz. Para poder nos proteger, para não sermos atingidos, para não sermos feridos, machucados. E aí Saul, ele pega e coloca a armadura em Davi, a armadura maior do que ele. Ele diz: não, eu não quero isso aqui não. Esse negócio nem cabe em mim, não dá em mim não. É o peso que ele ia levar em mim, que ele não ia conseguir lutar. E ele confia no Senhor. Ele não confia em qualquer pessoa, ele confia no Senhor e na força do seu poder para poder vencer aquela luta. E ele pega a linha funda e ele gira e ele acerta sem errar e sem medo de errar naquele gigante. Sabe por quê? Ele sabia com quem ele estava entrando naquela guerra. Ele sabia o Deus que estava diante dele para lhe dar vitória. E é assim que o Senhor ele quer fazer. Às vezes, no ver de qualquer outra pessoa, você não tem experiência nenhuma de guerra. Mas só você sabe o quanto você luta na madrugada. Mas só você sabe o quanto você renuncia, o quanto você busca, o quanto você está ali lutando contra o mal para que ele não prevaleça. E o Senhor ele está contemplando tudo. E aí quando vem um gigante querer se levantar, você sabe as armas que devem ser usadas. Então o Senhor nesta noite ele quer nos despertar o poder da oração, o poder da palavra, o poder da busca. Porque o Senhor ele nos deixou ensinado que através da palavra, somente através da palavra,
nós poderemos vencer o inimigo. Porque a palavra do Senhor vai dizer que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que ele vai fugir se você nem sabe dominar a arma que faz ele fugir de você? Não tem como. Como é que você quer lutar, só que você nem conhece quem é o seu adversário? Toda luta ela tem um processo. Toda luta, irmãos, ele tem alguém que está ali instruindo. E ali o instrutor daquele lutador prepara ele, treina ele, e vai fazer caminhada e vai dar vitaminas, é aquela coisa, todo aquele preparo, toda aquela coisa. Mas para o final, ele quer ver a vitória do seu lutador. Aleluia. Ele quer pegar no final e colocar um cinturão como esse, que a Aline está usando como exemplo. Uma medalha como essa e colocar no seu pescoço. O Senhor, ele não tem a mim e a você como perdedor, como fracassado, não. Ele nessa noite, ele está dizendo: meu filho, minha filha, presta atenção em uma coisa. Eu quero que você lute com as armas certas. Eu quero que você aja da maneira correta. Eu quero que você faça as coisas de maneira assertiva. Eu não quero que você se iluda com qualquer coisa. Eu não quero que Satanás ele apresente bandejas a você e você caia achando que sou eu. Não. Busque intimidade comigo. Busca a minha presença. Se achegue a mim, que eu vou me achegar a você. O Senhor ele tem interesse de nos fazer vencedor. Amém. O Senhor ele tem interesse, irmãos, de pegar a minha e a sua lágrima e enxugar. De pegar a mim e você, onde está ali no fundo do poço, onde ninguém te enxerga. E o Senhor diz: eu te pego e te coloco de pé, com meus braços fortes e poderosos. O Senhor, ele quer que você saia desta noite diferente. Ele quer que você saia nessa noite de uma maneira que você pode ter entrado aqui sem expectativas, destruído, deslacerado. Mas o Senhor ele quer derramar um vinho novo sobre a mim, sobre a sua vida. Ele quer renovar as armas espirituais sobre a minha e sobre a sua vida. E eu já quero profetizar que se você não estava conseguindo orar, a partir de hoje você ora. Se você não estava conseguindo ler e entender a palavra do Senhor, a partir de hoje você lê e você entende. Se hoje você não estava conseguindo jejuar, consagrar, buscar o Senhor em intimidade, a partir de hoje você vai conseguir em nome de Jesus. Porque eu acredito num Deus que por nós tudo executa. O Senhor ele não nos deixa enganado de nada. O Senhor ele sempre está na nossa frente. E se nós estivermos ligados com Ele, nós vamos perceber que o Senhor ele sempre nos dá sinais. Eu não sei se com vocês é assim, mas sempre quando tem algo para acontecer comigo, eu já fico sentindo alguma coisa. Eu digo: Jesus, vai acontecer alguma coisa. Não está normal. Tem algo para vir aí. É o Senhor nos alertando. Sinal de alerta. Presta atenção. Olha, o inimigo ele está chegando perto. Tem que se revestir. Tem que se levantar. Tem que pegar as armas. Tem que lutar. Não é hora de parar. É hora de avançar. E nessa noite o Senhor ele está acendendo o sinal de alerta. Para mim e para a sua vida. Olhe. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Se liguem. Prestem atenção, porque vocês precisam ser revestidos. Ou vocês acham que a pastora de vocês pegou esse culto da cabeça dela e colocou aqui, só para poder distrair vocês? Não, irmãos. Há um propósito muito maior. Há um propósito muito maior nessa noite. Eu posso contemplar que o Senhor ele tem colocado agora as armaduras espirituais sobre a mim e sobre a sua vida. O Senhor nessa noite ele vem dizendo para mim e para você: estou lhe capacitando. Aleluia! Às vezes eu não vou tirar você da guerra, porque muitas das vezes nós oramos para isso. Eu já orei por isso.
Senhor, me tira dessa situação, porque eu já não suporto mais. Mas o Senhor diz, é eu que te conduzo nessa guerra, é eu que te guardo. Ah, mas vai aquecer a fornalha 7 vezes mais, mas eu sou o Senhor que vai com você nessa fornalha. Você não está entendendo? Eu quero que você adquira experiência comigo, nunca vivida. Será que você não consegue entender que eu sou Deus? Irmãos, ali me contou assim, mais ou menos por cima, sobre a nossa amizade. E ali o Senhor me fez lembrar e disse, fale, filho, para que possa fortalecer a nossa fé. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida. Vai fazer 2 anos. E eu ficava deslacerada, você lembra mim? Eu chorava, irmãos. Eu não tinha esperança, eu não tinha fé mais. Eu só tinha medo. O medo tomou conta de mim e eu já não podia enxergar o que Deus estava fazendo. E Ele estava fazendo. Eu só não podia ver. E aí a Aline ligava, como é que você está? Péssima, né? Péssima. A Aline foi lá em casa com as meninas e foi aquela guerra, aquela oração, aquela coisa, e eu chorava, e eu gritava, e minha alma estava desesperada. Mas depois que tudo passou, o Senhor, Ele pôde me fazer contemplar cada detalhe do que eu vivi. E Ele disse, você lembra, filha, desse dia? Foi as minhas mãos que não permitiram. Você lembra, filha, daquela oração? Foi para te livrar. Você lembra daquele choro de desespero, onde você já não tinha mais esperança? Pois eu renovei a sua esperança. Irmãos, às vezes um cenário de perca, às vezes um cenário de morte, e o que a gente se depara, muitas das vezes, é para renovar a nossa fé, é para nos fazer viver de novo. E às vezes a gente não entende como o Senhor, Ele trabalha, como o Senhor, Ele faz, Ele opera. E na minha vida foi assim. O Senhor me permitiu passar pelo vale da morte, literalmente. Eu senti o fogo me pegar, mas o fogo não me queimava, porque o Senhor, Ele me guardava. E não posso dizer infelizmente, mas eu creio que tudo que aconteceu foi para que o nome do Senhor Ele fosse glorificado como está sendo. E aonde o Senhor me fizer lembrar, eu terei que passar e contar. Porque é para edificar a minha e a sua fé. Eu achava que para a vida do meu irmão não tinha saída. Eu achava que ele estava ali perdido de fato. Só que quando eu contar a história a vocês, vocês podem dizer, mas você perdeu. E eu vou dizer a vocês, não, eu ganhei. Eu ganhei, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele luta de maneira diferente de mim, de você. Irmãos, o meu irmão, ele era traficante. E ele era como aquele homem que a Aline falou. Joabe, ele estava para a guerra. Ele estava para destruir. E a minha família estava arrasada, destruída, dilacerada. A gente não tinha mais esperança, mas o Senhor, Ele já tinha um plano. E o engraçado é que quando eu sempre ia conversar com meu irmão sobre o Senhor, ele sempre me dizia a mesma coisa. Já pensou? O ladrão, ele ir para o paraíso. Aí eu dizia a ele, não espere por isso. Não espere chegar esse momento para poder se entregar ao Senhor. Não faça isso. Deixe com que você se permita ser liberto, transformado para viver as maravilhas que o Senhor tem para você. E às vezes a gente não entende, irmãos, como o Senhor, Ele deve fazer. E às vezes a gente acha que tem que ser do nosso jeito, porque eu vivia dizendo, falando, Senhor, eu vou contemplar as tuas boas mãos, eu vou ver o Senhor fazer, o Senhor agir. Eu vi. Só que não da maneira que eu esperava. E às vezes o Senhor, Ele vai fazer na sua vida também de uma maneira que você não espera.
de uma maneira que você cria uma expectativa e o Senhor ele vai e diz, não, não é desse jeito que vai acontecer. Eu vou fazer tudo de maneira diferente, que é para o meu nome ser glorificado e porque eu conheço o coração do homem. E um belo dia, no meio de uma guerra, meu irmão, ele invade a casa de uma pessoa, só que ele cai na casa de frente. Ele não cai na casa de qualquer pessoa. E eu pude já contemplar a mão do Senhor aí. E aí quando ele chega lá, o irmão ele pega e pergunta a ele se ele quer aceitar Jesus. E ele aceita. E o que estava com ele não aceita. Vocês lembram que eu disse a vocês? O que ele me dizia? Sobre a história do ladrão que poderia ir para o paraíso mesmo no último momento. E quem se lembra da palavra que vai dizer que quando Jesus ele vai ali, está ali sendo crucificado, ele é crucificado, tem duas cruzes, um de cada lado. E um reconhece o Senhor e o outro não. E aquele que reconhece o Senhor diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia, Deus. Então, irmãos, quando ele aceita, aí acontece o que teve que acontecer lá e ele morre. Mas aí você vai dizer, vixe, que história triste. Para muitas pessoas podem ser tristes. Mas para mim, irmãos, foi melhor perder do que ganhar a vida dele. Como assim? Para que ele permanecesse vivo e fazendo o que estava fazendo, era melhor perder. Sabe por que perdendo? Ele reconheceu quem era o Senhor. Ele pode se arrepender. Mas você pode dizer, mas ele não fazia, não acontecia, não era isso, não era não sei aquilo. Mas quem conhece o coração é Deus. Irmãos, se nós estamos de fato arrependidos daquilo que nós fazemos, o Senhor, Ele é perdoador. Ele está não importa o que você fez. O Senhor, Ele sempre está disposto a te perdoar. Amém, Jesus. Ele sempre está disposto a te dar uma nova chance. E foi isso que Ele fez com meu irmão. E para a glória de Deus, eu posso contemplar e dizer, Jesus, obrigado. Porque ainda no último momento o Senhor não abriu mão. Amém. De dar Ele a oportunidade de te buscar. Infelizmente eu não consegui contemplar Ele contar o testemunho dele por aí, arrastar a muitos. Mas mesmo ele morto, eu estou aqui para poder levar o seu testemunho, para poder alcançar muitas vidas. E eu vou lhe dizer as armas que eu usei, a oração que eu tinha reservado, porque nós temos que ter o azeite de reserva. Porque quando você estiver no seu momento de fraqueza, mas quando você estiver no fundo do poço, a oração que você fez há anos atrás vai funcionar. O Senhor vai levantar pessoas para interceder por você naquele momento. Sabe por quê? O Senhor, Ele não deixa ninguém sozinho. O Senhor, Ele não vai permitir que você entre nessa batalha sozinho. É por isso que o lutador, ele precisa de um instrutor. Ele não luta sozinho. Para ele chegar naquele ringue e lutar e ganhar, ele teve alguém atrás dele. Ele teve um preparo, ele teve uma busca. Então é por isso, irmãos, que nós temos que nos preparar dia após dia, para que quando o dia mau ele chegar, nós sabemos como vamos lutar, sabemos usar a arma correta para que o inimigo ele possa fugir de nós. E o nome do Senhor ele ser glorificado e exaltado sobre a terra. Eu gostaria de pedir ajuda dos irmãos da banda. Eu gostaria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus. Eu creio que, mesmo em uma pregação tão simples, o Senhor Ele falou aos nossos corações. Que às vezes o Senhor Ele vem como um braço, como brisa suave sobre as nossas vidas. E com um tema tão forte, às vezes nós achávamos que ia ser uma guerra maior.
Mas o Senhor, às vezes, Ele muda a estratégia. Aleluia! Ele muda o cenário para lhe fazer vencedor. Você crê nisso? Aleluia! Eu sei que as meninas já ministraram esse louvor, mas desde casa o Senhor ministrava esse louvor. Quando eu cheguei aqui, eu disse: é Ele. Louvado seja Deus. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé.
sobrenatural sobre a sua vida. Eu quero te pedir que feche os seus olhos. Feche os seus olhos e se concentre em qual foi o problema que você teve nessa noite. Qual foi o desespero que bateu na sua porta? Foi o desânimo? Foi a fraqueza? Foi a mentira de Satanás que tem fazido você desistir? Foi o contra-ataque do mal que tem fazendo você cansar em meio às lutas? Mas o Senhor nessa noite, Ele tem novas armas para derramar sobre as suas mãos, para colocar nas suas mãos. O Senhor, Ele tem um renovo. Ele diz: filha, eu tenho novas estratégias. Olha, se você não sabe lutar, a partir de hoje eu vou te conduzir. Ei, se você não sabe fazer, a partir de hoje eu vou lhe ensinar a fazer. Você não chegou aqui para poder sair do mesmo jeito. Eu sou o Deus onde a verdade do Evangelho não fica lá. Ele não fica da mesma maneira. Ele já não sente mais da mesma maneira que sentia. Porque é um Deus que é soberano. É um Deus que é soberano sobre os nossos pensamentos. É um Deus que é soberano sobre aquilo que nós sentimos. E o Senhor tem interesse de controlar a sua vida. Mas eu não estou toda torta. Eu já não vivo mais como antes. Eu já não tenho forças, eu até tento, mas eu nem sei o que falar na oração. Se ajoelha e fica em silêncio. O nosso Deus, Ele ainda interpreta aquilo que a sua alma quer gritar. Ele, o Senhor Jesus, Ele é um Deus que interpreta até mesmo as nossas lágrimas. Só não desista de lutar. Só não desista de viver aquilo que eu tenho prometido para você. Oh, Jesus, nos ajude, Senhor, a viver sempre da tua vontade. Nos ajude, Espírito Santo, a obedecer a palavra do nosso Criador. Nos ajude. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape descansa, cura, recompensa vem. Sem treinar, o escape descansa, cura, recompensa vem. Sem demorar. Até parece que está demorando, mas o relógio do Senhor é diferente no meio do seu. A maneira do Senhor fazer diferente da minha e da sua. Eu tenho certeza que você não vai sair desta casa de oração da mesma maneira que você entrou. Você não pode entender hoje, mas o Senhor, Ele tem estratégias futuras para apresentar para você. O Senhor, nesta noite, Ele te apresentou armas para que você possa lutar lá na frente, ou até mesmo no presente, eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele contempla o meu e o seu coração. Ele sabe das minhas e das suas dores. Assim, aleluia, como o Senhor, Ele via. Quando havia, Ele matava o leão, isso, para proteger as ovelhas. O Senhor, Ele também sabe. No tempo que você tem buscado, renunciado, Senhor, ajude meus filhos a serem corajosos, assim como Davi foi, porque ele conhecia o Deus poderoso a qual ele servia. E
o Senhor não tem nos deixado desiludidos, não tem nos deixado enganados. Obrigado, Jesus, porque Tu sempre és fiel. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu agradeço a